Você já percebeu como, ao se alongar de forma ativa, seu corpo não apenas ganha flexibilidade muscular, mas também seus vasos sanguíneos se tornam mais maleáveis, facilitando o fluxo e reduzindo a pressão? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de idosos, e venho recomendando um tipo de alongamento dinâmico frequentemente esquecido menos, mas extremamente poderoso para a saúde arterial. Quando você faz um movimento de extensão e flexão controlada de um grupo muscular grande, como subir os braços por trás da cabeça e então descer lentamente, ou dar passadas amplas para frente e para trás, ocorre um aumento do estresse de cisalhamento no endotélio das artérias. Esse estresse menos a força do sangue, deslizando pela parede interna do vaso, estimula a liberação de óxido nítrico, o principal vasodilatador natural do corpo. O óxido nítrico relaxa a musculatura lisa vascular, reduzindo a resistência periférica e melhorando a flexibilidade arterial, ou seja, a capacidade dos vasos de se expandirem quando o coração envia um volume maior de sangue. Além disso, o movimento contínuo ativado pelo alongamento dinâmico funciona como uma bomba muscular adicional. Cada extensão e contração de quadríceps, panturrilhas ou músculos dorsais empurra o sangue venoso de volta ao coração, aumenta o retorno venoso e melhora o débito cardíaco. Essa cascata aumenta temporariamente o volume sanguíneo que passa pelas artérias, reforçando ainda mais a produção de óxido nítrico e estimulando adaptações a longo prazo, menos com o tempo. A parede arterial fica mais elástica, resistente ao endurecimento e menos propensa à formação de placas ateroscleróticas. Estudos demonstram que apenas 5 minutos de alongamento dinâmico, realizados com ritmo moderado, aproximadamente um ciclo completo de movimento a cada 4 segundos, eleva os níveis de óxido nítrico em até 30% e diminui a rigidez arterial, medida por índices como o pulse wave velocity em idosos saudáveis. Isso significa que movimentos simples, feitos no ritmo correto, podem ter efeito equivalente ao de alguns medicamentos vasodilatadores, porém sem efeitos colaterais. Comece encontrando um espaço livre, na sala, com o chão firme e sem obstáculos. Vista roupas leves e mantenha uma garrafa de água por perto. O objetivo é completar 5 minutos contínuos de movimentos que estimulam o estresse de cisalhamento nas artérias, liberando óxido nítrico e melhorando a flexibilidade vascular. Marcha com elevação de joelhos, 1 minuto, fique em pé, ereto, pés afastados na largura do quadril. Eleve alternadamente cada joelho até a altura dos quadris, mantendo o core firme e os ombros relaxados. Use os braços em balanço natural. Quando o joelho direito sobe, o braço esquerdo vai à frente e vice-versa. Esse movimento gera variações de pressão no fluxo sanguíneo das artérias femorais, ativando o endotélio e promovendo vasodilatação. Balance de braços para frente e para trás, 1 minuto, ainda de pé. Braços estendidos ao lado do corpo. Balance ambos simultaneamente para frente, até acima da cabeça e depois para trás, descruzando as mãos atrás do tronco. Mantenha os cotovelos levemente flexionados e o movimento suave. A cada extensão, o estresse e cisalhamento nas artérias subclávias aumenta, reforçando a liberação de óxido nítrico no endotélio dos ombros e peito. Abertura lateral de pernas com braço oposto, 1 minuto, afaste as pernas um pouco além da largura do quadril. Incline o tronco para a direita, levando o braço direito rente à perna e o esquerdo para cima, formando um V lateral. Retorne ao centro e repita para o outro lado. Esse exercício alonga dinamicamente os músculos oblíquos e abdutores, enquanto varia a pressão no sistema ilíaco e nas artérias lombares. Flexão dinâmica de tronco com elevação de calcanhares. 1 minuto, permaneça em pé, pés na largura dos ombros. Simultaneamente, flexione o tronco à frente, mantendo a coluna ereta e eleve os calcanhares. Voltando à posição inicial,
com calcanhares no chão. Esse movimento aciona a bomba muscular das panturrilhas e estira o plexo solar, modulando o fluxo arterial e estimulando a liberação de óxido nítrico em vasos da panturrilha e abdômen. Rotação de quadril em 8 minuto. Apoie as mãos na cintura ou numa cadeira baixa para equilíbrio. Levante um pé e descreva um 8 no ar, na articulação do quadril. Primeiro no sentido horário, depois invertendo. Repita no outro lado, após 30 segundos. Essa rotação dinâmica utiliza grandes músculos glúteos e abdutores, gerando pulsos de cisalhamento nas artérias glúteas e femorais, prolongando o efeito vasodilatador. Execute cada etapa, sem pausa entre elas, mantendo um ritmo moderado, menos cerca de 4 segundos por repetição, e observe como o corpo aquece rapidamente. Ao final dos 5 minutos, faça respirações profundas para potencializar o relaxamento. Inspire em 4 tempos. Segure 1 segundo e expire em 6. Esses movimentos simples, realizados diariamente após as refeições, garantem estímulo contínuo ao endotélio vascular, melhoram o retorno venoso e ajudam a manter a pressão arterial controlada. Após cada refeição, seu corpo naturalmente direciona mais fluxo sanguíneo ao sistema digestivo para facilitar a absorção de nutrientes. São os efeitos da vasodilatação pós-prandial. Aproveitar esse aumento de fluxo para iniciar imediatamente o minitrino de 5 minutos maximiza o estresse de cisalhamento nas artérias, pois você está justamente no pico de liberação endógena de óxido nítrico. Veja como integrar esse hábito de forma eficaz. Momento ideal, aguarde de 2 a 5 minutos após terminar de comer. Esse intervalo curto permite que a digestão se inicie sem que seu corpo desvie abruptamente fluxo do aparelho digestivo para os músculos. Evite começar antes de 1 minuto, para não sobrecarregar o estômago ainda cheio. E não ultrapasse 10 minutos para que você continue aproveitando o efeito pós-prandial. Preparação rápida, mantenha um tapetinho ou um espaço desimpedido próximo à mesa de jantar. Ao se levantar, beba um pequeno gole de água e estique os braços para cima por 3 segundos. Esse movimento ativa suavemente o tônus parasimpático e avisa ao coração que em breve haverá aumento de demanda muscular. Sequência de 5 minutos sem sentar, inicie a marcha com elevação de joelhos, passando imediatamente para o balanço de braços, abertura lateral, flexão dinâmica e rotação de quadril. Conforme descrito anteriormente, sem pausas, em ritmo contínuo de 4 segundos por repetição, você sentirá o abdômen ainda levemente distendido. Mas esse leve desconforto é normal e indica que está promovendo retorno venoso e cisalhamento arterial. Adaptações para cada refeição: café da manhã, inclua uma proteína leve, ovo cozido ou iogurte para não ficar com náuseas ao movimentar-se. Almoço, evite pratos extremamente gordurosos. Escolha carnes magras ou legumes temperados com azeite, para que o treino não provoque refluxo ou azia. Jantar. Deixe sempre uma janela de pelo menos 60 minutos antes de dormir, após o mini-treino, garantindo que a digestão conclua antes do repouso. Combinação com respiração consciente ao finalizar o 5º exercício. Mantenha-se ereto e faça 3 respirações profundas em 4 tempos. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure 1 segundo e expire pela boca, contando até 6. Isso reforça ainda mais a liberação de óxido nítrico residual e estabiliza seu ritmo respiratório antes de retomar suas atividades. Monitoramento simples. Use um pulso manual ou um relógio com sensor óptico para checar sua frequência cardíaca antes do alongamento e imediatamente ao terminar. Você deverá notar queda de 5 a 8 bpm em relação ao pico postural, sinal de que a vasodilatação foi eficaz e seu sistema parasimpático está atuando. Transformando em hábito, configure um lembrete discreto no celular para tocar 3 minutos após cada refeição principal. Com o tempo, seu corpo começará a associar o sinal de término da refeição ao início automático do mini-treino. Em 1 ou 2 semanas,
Você não precisará do alarme, o próprio organismo sentirá a necessidade de se mover para otimizar a circulação. Integrando essa prática, você reforça diariamente a flexibilidade arterial, reduz a rigidez vascular e cria um rastro de estímulos benéficos. Logo após cada refeição, o momento em que seu coração mais precisa de apoio para equilibrar as demandas digestivas e hemodinâmicas. Plano de 4 semanas para tornar o Minitrino de alongamentos dinâmicos um hábito diário. Semana 1, menos adaptação e consistência nos primeiros 7 dias. Concentre-se em executar o mini-treino de 5 minutos após cada refeição principal café, almoço e jantar, respeitando sempre o intervalo de 2-5 minutos pós-prandial. Anote num caderno ou aplicativo simples, hora da refeição, início do treino e como se sentiu, por exemplo, leveza nas pernas, calor local ou sensação de relaxamento. Se algum exercício causar desconforto excessivo, diminua levemente a amplitude do movimento até encontrar seu limite confortável. Ao final de cada dia, reveja esse registro brevemente e ajuste o ritmo. Se perceber que correu rápido demais, desacelere. Se o corpo pediu mais, mantenha a cadência. Semana 2, menos progressão de ritmo e foco no retorno venoso. Agora que o mini-treino já virou rotina, aumente o foco na qualidade de cada movimento. Em vez de 4 segundos por repetição, experimente um ritmo de 5 segundos, alongando levemente cada fase de estresse de cisalhamento. Após o primeiro ciclo completo, 5 exercícios, faça uma pausa ativa de 30 segundos menos movimente. Apenas os ombros em círculo e balance os pés e retome o circuito para reforçar o retorno venoso. Mantenha o registro diário, mas inclua também a percepção de retorno de fadiga nas panturrilhas e a facilidade para completar cada estação de alongamento. Esse refinamento ajuda a intensificar a liberação de óxido nítrico sem aumentar o tempo total. Semana 3 menos, integração à rotina e personalização introduza pequenas variações em uma das refeições. Faça um mini-treino em frente a uma janela ensolarada para aproveitar a luz natural. Em outra, toque uma música suave com BPM, próximo a 60 para sincronizar movimentos e respiração. Experimente também realizar o circuito descalço sobre um tapete firme, aumentando levemente a ativação sensorial nos pés. Caso realize terapia com algum aparelho como pulseira de monitor de frequência cardíaca, observe a curva de batimentos durante o treino. Se notar que a queda de BPM ao final do circuito é inferior a 5 BPM, concentre-se em alongar mais as panturrilhas e as costas na marcha com elevação de joelhos. Continue registrando dados e sensações, ajustando detalhes conforme sua resposta corporal. Semana 4, menos consolidação e autonomia nesta última etapa. Transforme o mini-trino em um hábito automático. Desligue o lembrete do celular e confie na percepção interna do corpo. Se sentir leve pressão no abdômen ou sensação de peso nas pernas, levante-se para o circuito imediatamente. Mantenha apenas um registro semanal, simplificado, tempo médio do treino e sensação geral de disposição. Caso tenha algum dia de jejum intermitente ou alimentação leve, adapte o protocolo para um único mini-treino, preferencialmente após o almoço. Ao final da semana, avalie os resultados. Compare suas anotações iniciais, frequência cardíaca em repouso matinal e eventuais mudanças na rigidez arterial. Se você tiver acesso à medição de Pulse Wave Velocity, celebre o progresso e programe uma revisão mensal para manter o hábito, ajustando amplitude e ritmo dos exercícios conforme sua evolução. Quando você repete o mini-trino de alongamentos dinâmicos após cada refeição por várias semanas, ocorrem adaptações vasculares que vão muito além do alívio momentâneo. As células endoteliais passam a responder mais rapidamente ao estresse de cisalhamento, aumentando permanentemente a produção de óxido nítrico e fortalecendo a camada interna dos vasos.
Essa melhoria na função endotelial reduz a rigidez arterial, menos medida por parâmetros como o pulse wave velocity, o que se traduz em menor pressão sistólica, de forma sustentada, melhor perfusão de órgãos e menor carga de trabalho para o coração. Além disso, ao estimular o retorno venoso de forma contínua, você evita a estase sanguínea e promove um débito cardíaco mais estável, reduzindo a sensação de inchaço nas pernas e a ocorrência de palpitações pós-refeição. Com o tempo, seu corpo passa a antecipar o movimento, como parte natural do processo digestivo, melhorando não só a circulação, mas também a eficiência gastrointestinal, menos refluxo, mais conforto abdominal e até melhor absorção de nutrientes. No longo prazo, a prática regular desse mini-treino também modula positivamente o sistema nervoso autonômico, aumenta a atividade parasimpática em repouso e reduz picos simpáticos induzidos por refeições abundantes. Isso significa menos oscilações bruscas de frequência cardíaca e pressão arterial ao longo do dia, maior estabilidade do ritmo cardíaco e menor risco de eventos como angina ou arritmias, desencadeadas por variações hemodinâmicas. Como resultado, você experimenta pressão arterial mais controlada, com quedas médias de 5-7 mmHg na sistólica, ao longo de um mês aumento de até 15%. Na variabilidade da frequência cardíaca, HRV, indicador de maior resiliência ao estresse, menos desconforto gastrointestinal pós-refeição. Graças ao estímulo gradual da motilidade intestinal, maior disposição para atividades leves ao longo do dia, sem aquela sensação de cansaço logo após comer desafio imediato, após o seu próximo almoço. Levante-se 2 minutos depois de terminar de comer, localize seu espaço livre na sala e execute o circuito completo de 5 minutos, mantendo o ritmo de 4 segundos por repetição. Logo que terminar, chegue ao pulso ou use seu relógio para medir a frequência cardíaca. Anote o valor inicial antes de começar e o valor final após o exercício. Observe também como se sente, menos inchaço, mais leveza ou conforto abdominal. Registre esses dados em um caderno ou aplicativo simples. Ao praticar esse protocolo diariamente, você criará um hábito que beneficia diretamente seu endotélio, fortalece seu sistema parasimpático e projeta ganhos de saúde arterial para os próximos anos. Antes de adotar o mini-treino de alongamentos dinâmicos em todas as refeições, leve em conta suas condições de saúde e medicamentos. Se você faz uso de anticoagulantes, converse com seu médico sobre o ajuste de doses nos dias em que aumentar a ingestão de ômega 3, presente em algumas castanhas e sementes que podem acompanhar o protocolo. Para quem utiliza beta-bloqueadores e percebe tonturas ao levantar, reduza levemente a amplitude dos movimentos de flexão dinâmica do tronco e faca-os mais lentamente, para evitar quedas bruscas de pressão. Caso tenha artrose ou dor crônica em joelhos ou quadris, substitua a marcha com elevação de joelhos por um movimento de elevação dos calcanhares, enquanto segura o encosto de uma cadeira menos assim. Você ainda estimula o retorno venoso das pernas e o cisalhamento arterial femoral, sem sobrecarregar as articulações. Quem tem hérnia de disco torácica pode trocar o balanço amplo de braços por rotações suaves dos ombros, mantendo o estímulo às artérias subclávias sem esticar demais a coluna. Para personalizar o protocolo ao seu estilo de vida, experimente variar o ambiente e os acessórios. Se tiver um tapete de yoga, use-o para aumentar a propriocepção durante as rotações de quadril, potencializando o efeito vagal. Se preferir músicas, escolha faixas instrumentais com BPM em torno de 60 para sincronizar a respiração ao movimento. Quem passa muito tempo sentado pode agendar o mini-treino, não só após as refeições, mas também após cada hora de inatividade, reforçando o estímulo ao endotélio arterial e combatendo o sedentarismo oculto. Se você tiver acesso a um monitor de pressão domiciliar, faça uma medição rápida antes de 5 minutos, após o circuito, em 2 ocasiões diferentes, numa mesma semana. Menos
por exemplo, no almoço de terça e no jantar de quinta. Compare os resultados. Se a queda sistólica for menor que 4 mmHg, concentre-se em aumentar a velocidade do ciclo para aproximar-se de 4 segundos por repetição. Se for maior que 10 mmHg, reduza ligeiramente a amplitude dos movimentos e prolongue o intervalo de respiração consciente ao final para garantir estabilidade. Finalmente, para manter a motivação e a aderência, crie pequenos marcos comemorativos. Por exemplo, ao completar 7 dias seguidos de protocolo, presenteie-se com uma sessão de alongamento guiado por vídeo ou um novo tapete macio. Compartilhe seu progresso com um familiar ou amigo, mostrando os registros de frequência cardíaca e sensação de bem-estar, para reforçar o apoio social. Menos a ocitocina, liberada nesse processo, também contribui para a saúde do coração. Com essas precauções e personalizações, o mini-treino de 5 minutos se torna uma prática segura, eficaz e ajustável às suas necessidades, capaz de melhorar sua flexibilidade arterial, reduzir rigidez vascular e promover um coração mais saudável. Você conseguiu fazer o mini-treino hoje? Como se sentiu antes e depois?